Muito obrigada por estarem aqui comigo mais uma vez. Para você que já me acompanha, que já conhece meu trabalho, com certeza você vai estar aprendendo um pouquinho mais sobre colorimetria aqui comigo hoje. Para você que não me conhece, que está me vendo aqui pela primeira vez, eu sou Renata Goulart, colorimetrista, e eu ajudo pessoas a ter uma renda de 2 a 5 salários por mês, sendo colorista em salão de beleza. Isso mesmo. E hoje eu escolhi um tema muito polêmico para estar falando aqui com vocês, para estar trazendo um pouquinho mais do meu conhecimento para compartilhar com vocês. Eu vou falar sobre a neutralização das cores. Quais são as cores que se neutralizam? Quais são as cores que se complementam? Quais são as cores que te impedem de realizar o tão sonhado desejo da cliente de ter uma determinada cor? Ou qual é a cor que está ali te impedindo mesmo, né, de atingir aquele resultado satisfatório? E também tem aquelas que são complementares e que até te ajudam a realizar a cor, né, que a sua cliente deseja ter no cabelo dela, certo? Bom, então, de repente, você que está entrando agora, que não conhece ainda muita coisa sobre colorimetria, vai perguntar assim: Rê, neutralização de cor? Como assim neutralização de cor? Não é só no serviço de mechas que eu faço uma neutralização de cor? Não. Em todo tipo de serviço que o colorista executa no salão de beleza, ele vai fazer um serviço de neutralização. Mesmo que não esteja totalmente explícito ali na mente do profissional que ele está neutralizando algumas emissões, algumas cores, reflexos indesejados, mas ele vai estar a todo momento no processo de construção de cor, neutralizando uma cor indesejada. Mas por que razão? Logo mais, no decorrer da nossa aula, você vai saber, tá? Bora lá então. Vamos falar um pouquinho sobre essa neutralização de cores. Primeira coisa que você tem que ter em mente é que no processo de construção de cor, o colorista, às vezes, ele vai colocar uma cor, construir e colocar cor no cabelo, ou às vezes ele vai retirar cor. Existem alguns serviços que você, profissional, realiza. No colocar cor, você vai fazer algo chamado coloring. Você está colocando corante artificial, corante sintético, lá dentro do coração do cabelo, lá no córtex. Quando você vai retirar cor, seja ela cor cosmética, que é aquela cor, né, industrializada através dos corantes sintéticos do próprio produto da coloração, do tonalizante, ou seja, do pigmento natural do cabelo da sua cliente, que talvez ele nunca tenha realizado, né, nunca tenha passado por nenhum processo de mudança de cor, quimicamente falando. Então, o que você tem que entender? Que este é um serviço de color out. Então, existe uma diferença. Um você põe a cor e o outro você retira a cor. Os dois tipos de serviço, precisa que eu saiba sobre neutralização de cores? Sim, é essencial. Porque quando você coloca uma cor no cabelo, você precisa também entender um pouco mais sobre o quê? Sobre a neutralização dessas cores. Porque quando a sua cliente chega no seu salão, coloca o dedinho lá na cartela e fala, eu quero essa cor aqui, não necessariamente vai ser essa cor que você vai aplicar para atingir o resultado desejado que ela quer de ter aquela cor. Então, às vezes, você vai precisar fazer todo um raciocínio para entender como é que as cores se comportam quando são misturadas, para depois você realmente escolher quais são as nuances corretas, a nuance ideal para você aplicar ali naquele cabelo, certo? E existem, né, ferramentas que você pode usar que vão te ajudar a fazer esse raciocínio. Por exemplo, lá no Color Out, que é a parte da remoção dos pigmentos, normalmente o que você faz? Descolore, usa um pó descolorante, ou às vezes você faz, né, aplicação de uma coloração super clareadora, quando o cabelo é natural, quando ele permite, né, que você aplique esse tipo de produto para fazer a mudança de cor, porque existem cabelos que não podem ser processados com uma super clareadora. E por que razão? Porque existe aquela máxima da colorimetria que diz que coloração não clareia coloração. Anota aí se você não sabe dessa regra, se você é iniciante, então entenda de uma vez por todas. Se o cabelo da sua cliente já está em cor cosmética,
Você pode escolher a cor que você quiser da cartela de coloração para aplicar em cima desse cabelo, que não vai fazer nada. Ele não vai funcionar, não vai revelar os corantes. Por quê? Porque cor cosmética não clareia cor cosmética. Ponto e basta. Agora, quando você submete o fio de cabelo a esse processo de descoloração com um descolorante, você faz o quê? Uma mudança de cor. Você sai de um determinado ponto de partida, que é a cor natural do cabelo da sua cliente, ou até mesmo a cor cosmética, que já está ali numa determinada altura de tom, e você vai mudando esse cabelo, a cor vai passando por uma transformação. E quando a gente passa por essa transformação, nós revelamos algo que é muito importante. Você profissional, você aspirante a se tornar um colorista profissional e trabalhar no salão de beleza, que você tem que saber identificar. É quem? O fundo de clareamento. Aí você fala, tá, então significa que tudo está baseado nesse fundo de clareamento? Sim. Tanto o seu processo de construção de cor para fazer o color out, que é tirar a cor do cabelo, porque aí você revela o fundo de pigmento residual, mas depois você constrói uma nova cor. Tanto esse processo, quanto o processo do coloring, que é depositar o corante ali no fio de cabelo, precisa do fundo de clareamento. Tudo parte, toda a construção de cor parte do fundo de clareamento que você revelou. A escolha da nuance parte disso. A escolha, né, para entender aqui na estrela de qual a cor mais apropriada para neutralizar também depende disso. Beleza? Bom, vamos falar um pouquinho sobre as ferramentas para que você possa entender melhor um pouco sobre quais caminhos seguir nesse processo das escolhas das cores que se neutralizam. Por que razão? Se você não entender, não souber fazer a leitura correta dessa ferramenta, que é a estrela de Oswald, ou também conhecida como estrela de colorimetria, você nunca vai conseguir fazer cores perfeitas para o cabelo das suas clientes. E eu te pergunto, anota aí, anota para mim, comenta aí. Qual é o maior desejo do profissional colorista? É ou não é acertar a cor que a cliente quer? O que você mais quer no seu, processo de construção de cor? É entregar uma cor perfeita para seu cliente? Comenta aí para mim, eu quero que você comente, eu preciso saber. Se você tem interesse de entregar uma cor perfeita para cliente, se você tem interesse de criar uma cor que seja fiel àquela que ela botou o dedinho na cartela, o que você mais sonha em fazer? Põe que eu preciso saber, tá? Entenda o seguinte, eu, por exemplo, eu quero atender as expectativas das minhas clientes. Se a minha cliente chega no meu salão e fala, Renata, eu quero fazer esse tom de loiro que está aqui nessa cartela, dá para fazer? Aí eu vou fazer todo aquele diagnóstico, toda aquela análise prévia e vou determinar se é possível ou não atingir aquele desejo. Se é possível, eu vou traçar minhas metas, meus caminhos para que eu possa realmente atingir as expectativas dela. Se ela sai feliz com aquele resultado, eu também tenho que estar. Porque também existe aquele profissional que se dá por satisfeito só com o sorriso da cliente. E o bom profissional, aquele que é fora da curva, como os meus alunos, do Desvendando a Colorimetria, que é meu curso online, eles já são o que mais exigentes consigo mesmos. Porque eu levo os meus alunos a fazer um raciocínio lógico para construir cor e que eles se cobrem mais. Então, não basta só a cliente do meu aluno sair de lá com o cabelo bonito do salão deles, felizinha, não. Eles também têm que estar 100% satisfeitos com o resultado de cor que eles criaram. E muitas das vezes, quando o aluno está lá atrás, que ele entrou no curso, que ele ainda é safira, ele ainda não consegue fazer isso. Mas ao passar do tempo, desenvolvendo melhor as habilidades, recebendo as minhas mentorias mais de perto, aí eles começam a ter um upgrade ali, começa a ter um desenvolvimento melhor das habilidades, do próprio raciocínio lógico e começa a fazer cor com perfeição, tá? Então, bora lá para você acompanhar aqui. Vamos aprender um pouquinho, claro que vai ser de uma forma mais superficial, até por questão do nosso tempo aqui, tá? Mas lá no Desvendando a Colorimetria, isso aqui é bem aprofundado. Essa é a nossa estrela de Oswald. Se você dividir ela, como está aqui, numa linha horizontal, por mais que seja uma linha,
imaginária, e você tem umas que já vem viradinho o contrário, vai depender muito da marca de coloração que você está trabalhando também, tá? Mas isso é indiferente. O que você precisa entender é onde é que estão as cores frias e onde é que estão as cores quentes. Como assim cor fria e cor quente? Todas as cores, para que nós, seres humanos, possamos enxergar essas cores, o que a gente precisa? Que essa cor, porque cor é luz, tá, gente? Cor é luz. Se você procurar lá no dicionário o que é cor, significado de cor, vai vir falando lá. É um espectro de luz que é refletido aos nossos olhos e emite essa luz. Por isso que fala reflexo, emissão de reflexo, porque é assim que você enxerga a cor e que eu também enxergo. Beleza? Aí olha só, tá aqui. O que você precisa entender? Cada uma dessas cores que está na estrela emite um reflexo de luz e faz você enxergar se esta cor é o quê? Quente, fria, se é vermelho, se é azul, se é laranja, amarelo, certo? Verde. E dentro dessa estrela nós temos essa ferramenta como que uma ferramenta que nos direciona. Ela pode nos dar o direcionamento tanto de qual é a emissão de reflexo de cada cor de coloração que está na tabela da cartela. Ela pode nos dar um direcionamento de quais as emissões de reflexo que estão ali, quais que se combinam, quais que funcionam, né? Que se realmente assim se conectam, se complementam, e quais que se anulam. Essa estrela serve para isso, para te orientar. Quer ver um exemplo? Do lado de cima, como eu falei, eu tenho aqui cores frias, reflexos frios. Eu tenho azul, verde e roxo. Cada uma dessas cores, elas foram criadas partindo de onde? De uma cor primária. Qual é a cor primária aqui? O azul. Vou te falar de mais uma cor primária. Quantas cores primárias nós temos? 3. Quais são elas? O azul, o vermelho e o amarelo. Então, eu tenho um reflexo primário azul, um reflexo primário vermelho, que é quente, aqui é frio, aqui é quente. Aqui eu tenho também um outro reflexo quente, que também é cor primária, que é o amarelo. Portanto, nós temos dentro da nossa estrela 2 cores primárias que são da família de emissões de reflexo quente. Simples, muito simples, tá? E aí, olha só. O verde, por sua vez, é uma cor secundária. E de onde foi que surgiu o verde? Da mistura de quem? Desta cor primária, que é o azul, mais a mistura desta cor primária, que é o amarelo. Quando eu misturo o verde mais o amarelo, eu tenho quando eu misturo o azul mais o amarelo, eu tenho uma cor secundária que é o verde. E aí, por que eu peguei exatamente essa cor? Para você entender de uma vez por todas que não dá para você aplicar cor que tem azul num cabelo que está amarelo. Como assim? Ih, já fiz um monte de curso de colorimetria, todo mundo falou que para eu fazer um cabelo loiro eu tenho que pôr cinza. Não está errado até o raciocínio, mas na teoria isso não funciona, só que na prática é onde dá o cabelo grafite, o cabelo esverdeado, e que a sua cliente não quer ter, ela quer ter platinado, cinza, ela não quer ter verde. Então, olha só, digamos, vou pegar um copinho aqui, tá? Só um minutinho, que eu pus uns copos aqui para mostrar para vocês hoje. Vou pegar um outro aqui, vazio. Então, se imagina o seguinte, esse daqui, ó, cabelo loiro da sua cliente, tá bem concentrado, eu vou diluir, porque tá muito amarelo, vamos colocar menos, né? Olha só, vou colocar um pouco de água para deixar o amarelo bem clarinho. Ó, tá bem clarinho o amarelo agora, não é isso? Ó, o que você tá vendo aqui? Amarelo, perfeito? Agora, imagina só, se o cabelo da sua cliente tá lá, amarelo, bonitinho, do jeito que tá aqui, e aí você fala, eu quero platinar esse cabelo. E lá na estrela, tá falando para mim que para eu platinar, porque cada uma dessas cores emite um reflexo. O azul, por sua vez, ele emite o reflexo que é acinzentado, cinza.
O amarelo, ele emite o reflexo dourado, da cor dourada da sua caixinha da coloração. O laranja, ele é o acobreado. O vermelho é vermelho mesmo. O roxo, ele é o irisado, nacarado, depende da marca. Tem marca italiana, que às vezes trata como viola, outras como irisado, outras como nacarado, enfim. O verde, geralmente, é o metalizado ou mate. E o cinza, que é o azul. Agora, você imagina, lá no seu primeiro curso básico de colorimetria, alguém foi lá e te falou assim, ó, para fazer um platinado é fácil, coloca cinza, é só pôr cinza para platinar. E aí, você vai lá e coloca cinza. Cinza vem de onde? Desta cor primária, que é o azul. Quando você coloca, olha lá, o cabelo da sua cliente ficou que cor? Verde. E o que ela queria ver? Cinza. Então como é que eu faço platinar o cabelo da minha cliente? Usando cinza. Mas não é assim. Porque antes do cinza, você precisa entender que existe um raciocínio por trás dessa estrela. Essa estrela, ela te direciona com essa setinha que o cinza, que é o azul, ele neutraliza a cor que está oposta a ele, que é quem? O laranja. O cabelo da sua cliente estava loiro ou laranja? Estava loiro. Então, quem é na nossa estrela que está dizendo para você que neutraliza este amarelo? Vamos olhar aqui? Amarelo está aqui. Se eu seguir a setinha oposta, eu tenho o roxo. Será que funciona? Então, para eu neutralizar uma cor, eu preciso, se é loiro, eu preciso pôr irisado, roxo? Sim, eu vou te mostrar. Agora, por que eu estou querendo te explicar tudo isso aqui? Para você entender que quando a gente neutraliza uma cor, a gente faz o quê? Devolve uma das 3 cores primárias para o fio do cabelo. Isso chama-se neutralização. Neutralizar e matizar é igual? Não. Tem diferença? Tem. Qual é a diferença? Neutralizar, olha só, tá vendo aqui embaixo? Azul mais amarelo mais vermelho é igual marrom. Marrom é o quê? Neutro. Este marrom é que determina a cor natural do cabelo da sua cliente, se ele é castanho claro, se ele é preto, se ele é louro, louro claro ou louro escuro. Ou louro claríssimo. Até o louro claríssimo, lá na altura do 10 também é marrom. É marrom palha, neutro, só que bem clarinho, diluído. Agora, entenda o seguinte. Se você quer ter um cabelo platinado, vou te mostrar como é que você faz. Para você, a estrela está te dando uma direção de que vermelho, sempre entenda o seguinte, desmembre todas as cores na hora de escolher. Não adianta você chegar na sua cartela de coloração, olhar lá e falar assim, nossa, tô vendo aqui que eu tenho o 9.21, acho que vou aplicar porque eu acho que vai ficar bom, porque nesse fundo que eu acho que é o 9 vai dar certo. Olha quanto achômetro. Estuda. Entenda isso daí primeiro, porque aí o que você vê? Desmembra a cor. Esse 9,21 é quem? Que emissão de reflexo é essa desse ponto 21? É violeta e é cinza. Cinza vem como reflexo secundário, significa que ele tem 40% nesse tubo de cor aí. E o violeta, que é o irisado, ele está vindo com 60% da emissão de reflexo dessa cor 9,21. Isso significa que este, como tem 60%, ele serve para agir mais em cima do fundo de clareamento que você atingiu. Se você atingiu um fundo de 9, qual é esse fundo que corresponde à altura do 9? Amarelo claro. Então, se você chegou nesse fundo aqui e você aplicar o azul, você viu que vai ficar o quê? Verde. Então, se você aplicar, e a estrela está falando que se você tiver em tons de amarelo, você tem que aplicar roxo. Aí você fala, tá, mas o roxo vem de onde? O roxo é a mistura do azul com o vermelho. Então tá aqui vermelho e você coloca azul e aqui você tem o roxo, tá? Vamos diluir porque tá muito escuro, né? Vamos colocar água aqui para diluir porque foi muito azul aqui. Bora lá, ó. Agora você consegue enxergar um violeta, né? Um violeta mais suave um pouquinho. Aí você fala, tá bom, então agora me mostra essa neutralização. O cabelo vai ficar marrom? Vai, porque neutralizar é fazer o cabelo ficar marrom neutro novamente.
Então você percebe que, olha lá, ele chegou a ficar até mais acinzentado. Por quê? Porque eu fui pondo muito. Mas ele deixou de ser amarelo e não ficou o quê? Verde. Percebe, então, que a neutralização nada mais é do que você devolver uma das 3 cores primárias que estiver faltando dentro do fio de cabelo. Então, se a sua cliente quer ver cabelo neutro, tá fácil. E se a sua cliente quiser ver matiz? Matização de cor. É diferente? É diferente. Matizar é quando você vai ir além da neutralização. Então, você vai precisar pensar em 2 tipos de reflexos diferentes. 2 emissões de reflexo diferentes. Como assim, Rê? Bora lá para você entender melhor. Se para você fazer um platinado para o cabelo da sua cliente, precisa ter cinza, quando eu apliquei neste amarelo aqui, neste fundo amarelo que estava aqui, ó, né? Vou colocar ele aqui para você ter uma visualização melhor. Quando eu apliquei o violeta, ele deixou o cabelo que marrom, neutro, novamente. Mas a sua cliente não queria ver marrom neutro, ela quer ver cinza. Então, como é que você faz isso? Colocando o reflexo cinza como segunda opção na sua composição de cor, certo? Bom, tem pergunta aqui, pelo que eu tô vendo, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá aqui. E na correria do salão, quando eu não tiver a cor certa para neutralizar, como é que eu fabrico a cor para neutralizar? Que cores eu preciso ter no salão? Gente, você não é obrigado a ter toda uma cartela, todas as nuances de cor, todas as emissões de reflexo que existe naquela cartela. Porque isso daí a empresa faz só para vender coloração. Um bom profissional colorista, o que ele tem que saber? Criar e construir cores. Como, Rê? Se eu não tenho, se eu preciso ter o 10.21 e eu não tenho, como é que eu faço isso? Eu tenho 10. Eu não tenho 10.21. Ou então eu tenho 10.2, 10.02, mas não tenho 10.21, que é o que eu preciso. Você tem que ter, isso você tem que ter no seu salão de beleza. Corretores de cor de todas as cores. E geralmente os corretores, eles têm quais as cores? Azul, tem verde, tem cinza, laranja, vermelho, o amarelo. Por quê? Porque com essas cores de corretor, tá? E além dos corretores, o que mais que você precisa ter? Os intensificadores dos tonalizantes. Porque às vezes você vai usar para tonalizar uma mecha, aí você tem que partir para a tonalização. É mecha, então é tonalizante. Ah, Rê, então quer dizer que eu não posso fazer a tonalização da minha mecha com coloração de oxidação? Poder, não deveria. Por que razão? Porque a cor não é duradoura. E por que razão, Rê? Porque lá dentro do tubo de coloração tem o quê? NH3, amônia. O agente alcalino é muito mais elevado do que o etalonamina que está lá no tonalizante. Então, a acoplagem do corante, ela é menor, a durabilidade dessa cor é menor e o tratamento da fibra capilar também é outro. Então, o ideal é tonalizar a mecha com tonalizante, certinho? Aí, vamos voltar aqui para a nossa estrela. Qual a outra, né, questão que é importante? A matização, você vai ir além. Nesse caso aqui, vamos fabricar mais aqui amarelo, né, gente? Vamos colocar mais amarelo aqui, ó. Amarelo, vamos diluir ele um pouquinho para ele não ficar muito concentrado, porque normalmente a gente não deixa a mechinha da cliente dessa cor, a gente deixa mais clarinha. Vamos lá, dividir aqui em 2, que eu vou diluir ainda um pouco mais, ó. Por que eu tô diluindo bem? Porque para fazer platinado, você tem que clarear o máximo que você puder. Para platinar, você não pode querer platinar um cabelo na altura do 8. Por quê? Porque o amarelo está concentrado. Anota essa dica. Essa aí, se você não anotar, você vai errar um monte de cor de cabelo no salão. Cabelo que você descolorir até a altura de tom do 8, que tem o fundo de clareamento amarelo concentrado, esquece, jamais coloque cinza. Vai esverdear e vai ficar exatamente isso aqui. Rê, então quando é que é o platino? Quando você tem um amarelo pálido, clarinho,
E qual é o amarelo pálido clarinho? É o fundo de clareamento que corresponde ao 9 ou 10, de preferência do 10. Esse aqui, olha que amarelo bem fluido, bem fracote, né? Tá menos vitaminado possível. Aí, o que você precisa? 2 emissões de reflexo para dar o matiz. Porque se você colocar só o azul aqui para platinar, vai esverdear também. Quer ver? Vou pôr um tiquinho só para você ver. Ó, já ficou verde. Amarelo esverdeado. É isso que a sua cliente pediu? Não, ela quer ver cinza. Então, como é que você corrige essa cor aqui? Ó, o que a estrela está te falando? Para neutralizar amarelo, eu preciso de ter roxo. Você já até pôs o matiz aqui do cinza. E aí você vai lá e coloca o violeta para dar o efeito cinza que ela quer ver no cabelo. E olha lá como a cor agora ficou cinza, platinou, sem esverdear o cabelo da cliente. Então, para você dar o matiz, é diferente de você neutralizar, porque neutralizar é devolver a cor primária que está faltando. E matizar é ir além. Você tem que colocar uma cor que a sua cliente queira enxergar. Mas primeiro você neutraliza, depois você dá o matiz que ela quer ver. Certo? Bom, então vamos falar mais um pouco sobre as cores que não se conversam. É muito comum, às vezes, no processo de construção de cor, a gente falar assim, eu tenho dúvida. A cartela de cores tem muitas opções, são mais de 100 cores. Que cor eu escolho para aplicar no cabelo da minha cliente? Ela pediu que ela quer uma tonalidade que seja assim, ela quer um 6,13, ela quer um 6,30. Vamos pegar um loiro bege, tá? Ela quer um 7,31. Ponto. Olha que cor boa para você aí. 7,31 é o desejo dessa cliente. Só que o que acontece? Você fala assim, nossa, mas se eu aplicar o 7,31, a cor natural do cabelo da minha cliente é 5. Será que eu vou conseguir revelar essa cor? Eu acho que não, hein? Não sei. Tô na dúvida, não sei qual é o volume do oxidante que eu tenho que usar. Então, entenda de uma vez por todas que para construir cor você precisa fazer todo um raciocínio. E é isso que está fazendo você errar na cor, porque a gente trabalha às vezes muito no achômetro. Infelizmente, você precisa aprender a trabalhar com o raciocínio da colorimetria. Mas eu ainda não sei fazer, então vem ser meu aluno, que eu vou te ensinar, eu vou te ajudar. Os meus alunos do Desvendando a Colorimetria estão todos adquirindo o hábito de fazer cor fazendo este raciocínio. E para de errar. Para de aplicar uma cor no cabelo e começar a rezar para o milagre acontecer e a cor ficar boa. Você tem que saber, olhando no cabelo, com precisão, que altura de tom que está, qual é o seu ponto de partida, qual é o desejo da sua cliente, olha lá na cartela, analisa aquela cor, vê se daqui, desse ponto de partida, dá para você atingir o resultado desejado por ela. Dá, é possível, tem que clarear 2, 3, 4 tons, é possível chegar lá? É possível. Qual produto que eu vou chegar lá para clarear 3 tons? Então, no caso de um 7,31, se está na altura dos 5, quantos tons você teria que clarear? 2. Qual o oxidante que me promete fazer um clareamento de 2 tons? 20 volumes. E ainda nem vou degradar a fibra capilar. Mas tem um porém, né, Rê? Se eu aplicar o 7,31 com 20 volumes lá no cabelo da minha cliente, será que vai ficar igualzinho que está aqui na cartela? Essa é a sua dúvida. É aí que está o problema. Sabe por quê? Porque se você aplicar o 7,31, que está na cartela, que ela botou o dedinho com 20 volumes numa base 5, não vai revelar 7,31. Por que não, Rê? Porque você precisa buscar respaldo nessa mocinha aqui. Quem é essa mocinha? Na estrela. O que a estrela fala para você? Que existe quando a gente faz um color out, né? Aquele fundo de clareamento que a gente atinge. E o fundo de clareamento também está aqui, oculto nessas cores da estrela. Daqui para baixo na cor quente, nas emissões de reflexo quente. E por que está ali? Porque você ainda tem mais uma ferramenta que, se você souber usar ela muito bem, associado a essa aqui, acabou, você faz cor de cabelo com o pé nas costas. Simples. Quem é essa outra ferramenta? A tabela de fundo de clareamento.
Tabela de fundo de clareamento, ela te mostra quem saiu. Foi o azul? Foi. Quem sobrou lá dentro de pigmento residual? O vermelho. Aí você vem na estrela. O vermelho não está aqui? Tá. Quem é que neutraliza vermelho? O verde. Então, significa que se eu quiser criar uma cor neutra, eu tenho que pôr verde em cima desse vermelho. Então, quando você começa a usar essas duas ferramentas a seu favor, quando você começa a aprender a fazer essa leitura de forma correta, apropriada, aí você começa a fazer cor de cabelo com perfeição. E eu tenho certeza que é isso que você quer. Eu tenho certeza. Comenta aí para mim qual é o seu objetivo no processo de construção de cor. Qual é o seu sonho? Você quer ser um colorista mediano? Aquele que faz cor no achômetro e reza para a cor ficar boa? Ou você quer ser aquele profissional colorista que faz cor com perfeição, um exímio profissional? Bora lá. Como é que eu faço esse verde? Tá, você quer criar um verde. Antes, eu vou só dar essa resposta e já vou fazer o quiz, tá? Para fazer uma construção de verde, se você quer mesmo ter o cabelo com um tom de verde exatamente como tá aqui no cabelo, porque também tem as pessoas que gostam de cabelos coloridos. É muito mais fácil, você pode fazer com coloração de oxidação também, mas você vai ter que atingir o fundo do 10, amarelo muito claro. Em cima desse fundo, você vai usar a coloração 10 e vai usar corretor azul ou corretor verde, já nas proporções corretas, indicada para a marca que você escolheu para trabalhar e você vai criar. Agora, um caminho mais fácil, Rê, tem pigmento direto. Nós temos aqueles pigmentos que agem por deposição, mas você também precisa descolorir a mecha antes, mas a cor já vem pronta no tom de verde que você desejar. Se é verde mais pro azul, se é verde mais petrolado, aí fica a seu critério. Então, agora, vamos fazer um quiz aqui, que pediu para fazer o quiz? Bora lá, então. Imagina que você tem uma cliente que ela chegou lá no seu salão, tá? E que a raiz natural, vou dar esse exercício, eu quero que você tente exercitar um pouquinho a sua mente, seu raciocínio sobre cor, sobre neutralização de cor, depois disso tudo que eu passei aqui para você, tá? A sua cliente chegou no seu salão, ela tem uma raiz natural 4. 4 é o que, gente? Castanho. Para algumas empresas, castanho médio, para outras, castanho, tá? Ela tem uma raiz levemente crescida, 2 centímetros só, perfeito? Mas ela já tem, né, no cabelo dela, um tonalizante. Não, ela tem mechas. Ela não tem tonalizante, não tem outra cor cosmética. Ela tem mechas, ó, raiz natural 4, tá? Ela tem com 2 centímetros de crescimento, mechas na altura do 8, 9 e 10. Cabelo tá com aquele efeito de color out degradê. E aí, o desejo dessa cliente, o fundo de clareamento já oxidou, essa cor dessa mecha já está desbotada, essa cliente deseja escurecer o cabelo, tá? Olha só, a mecha tá no 8, 9, 10. 50% da cabeça dela tem mecha. O que você faz? Alternativa A. Vamos lá, presta atenção, anota aí para você não se perder e escolher a sua opção, tá? Alternativa A, você aplica o número 4 mais o 4,3 dourado, castanho dourado, em proporções iguais, mais o oxidante de 20 volumes e aplica de raiz até a ponta para escurecer esse cabelo. Alternativa 2, alternativa B, você vai fazer uma pré-pigmentação, porque o cabelo tem mechas dele que está lá na altura do 9, do 10, lá embaixo. Quantos tons de diferença para o 4? Mais de 3 tons. Então, você vai fazer uma pré-pigmentação aplicando 5,4 ali, só com água potável quente, nesse comprimento e pontas. Depois, você vai aplicar o 4,1 com mais 1 centímetro de verde, mais o oxidante de 20 volumes, mais o oxidante de 10 volumes nesse comprimento e pontas que você pretende escurecer, e depois lá na sua raiz você vai aplicar a mesma receita, só que com 20 volumes. Alternativa C, você vai aplicar
o 4.3 mais o 3.0 mais 1 centímetro de laranja mais o 20 volumes desde a raiz até a ponta. Qual dessas opções você ia fazer? Deixa eu ver aqui, ó. O Igor está falando, eu faço a alternativa 2. Igor, parabéns para você, você escolheu a melhor opção. Tá? Posso que está seguindo, que está aí acompanhando os conteúdos, tem visto eu falar ali no Telegram também sobre essas dicas de pré-pigmentação. Gente, é muito importante. Você percebeu que eu fui dando as receitas com 1 centímetro, com um pouquinho de verde, um pouquinho disso, um pouquinho daquilo outro. Por quê? Porque quando a gente vai escurecer um cabelo, a gente precisa pensar nas cores que estão faltando para complementar. Porque da mesma forma que quando o cabelo da sua cliente está assim, clarinho, amarelo, e você quer escurecer, quer fazer uma neutralização, o processo é o mesmo, só que com uma profundidade diferente quando você está fazendo o quê? Quando você está tentando fazer com que esse cabelo escureça para ficar próximo da base natural, que no caso do nosso quiz foi o castanho. Então, entenda o seguinte, quando você pega um cabelo que está lá, clarinho, amarelo claro, vou colocar aqui, ó, amarelo clarinho, tá vendo? Bem pálidozinho, vou até pôr mais um pouquinho aqui para aparecer mais aí no nosso vídeo. E você quer aplicar um 4. Gente, imagina que dentro da cor número 4, deixa eu pegar aqui um copo vazio. Olha só, dentro de uma cor número 4, eu tenho azul, vermelho e amarelo. Só que eu tenho maior quantidade de azul. Então, eu coloco aqui, ó, azul, bastante azul. Por quê? Porque eu preciso de ter profundidade, é um castanho. Por isso que eu falei que quando eu junto as 3 cores primárias, todas elas vão me dar marrom. Só que o que determina e diferencia essas cores? A quantificação de azul, de vermelho e amarelo que vai em cada um. O 10 é marrom, pastel? É, só que ele tem muito pouquinho de azul e muito pouquinho de vermelho. O que ele mais tem é amarelo. Então, veja só, quando eu coloco aqui, ó, azul, que eu coloco vermelho e que eu coloco amarelo, eu vou ter o quê? Um castanho. Aqui chegou a ficar quase um preto azulado, tá, gente? Porque eu pus muito azul, tá? E aqui eu já acabou todo o meu amarelo que estava pronto. Deixa eu ver, eu tenho mais um pouquinho aqui. Tem, ó, vamos pôr mais um pouquinho aqui. Pronto, quase foi um castanho. Deixa eu diluir aqui para colocar mais vermelho. Ele vai dar exatamente o tom que a gente quer, que seria aí do castanho, tá? Mas você percebe que quanto mais, ó, pronto, criamos um castanho, viu só? Ó, número 4. Esse castanho aqui tem as 3 cores primárias, mas a maior quantidade de pigmento que eu tenho é de azul. E aí, quando eu quero escurecer, se eu aplico direto em cima de um fundo de mecha que está lá no 10, eu vou lá e aplico esse 4, olha isso aqui. O cabelo vai ficar grafite, esverdeado, ele vai ficar grafitado. E ainda tem um porém. O cabelo não vai ter uma boa durabilidade da cor. Por quê? Porque os corantes não se acoplam como deveria. Deveria ser muito mais, né, efetiva essa acoplagem. E quem é que faz dar essa acoplagem de uma forma mais eficiente? Devolver as cores quentes que faltam para complementar, porque ela também ajuda a recriar um fundo de escurecimento. Beleza? Tem pergunta aí, né? Resumindo, pode me dizer qual é a diferença de matizar e neutralizar, então? Bora lá. Matizar é quando você vai além da neutralização. Neutralizar, você vai colocar uma das 3 cores primárias que está faltando dentro do fio do cabelo para fazer essa cor se tornar marrom neutra. Neutralizar. E matizar é ir além de uma neutralização. Você já deixou o cabelo marrom como você queria, neutralizou, só que a sua cliente quer ver uma cor no cabelo. Ela quer ver violeta, então você neutralizou, deixou ele marrom e agora você vai pôr violeta para ela enxergar violeta lá. Ela quer ver cinza, então você neutraliza e depois você põe o cinza para ela enxergar o cinza lá. Isso é matização.
Por isso que muito cabeleireiro, muito colorista, às vezes você está lá no salão, isso aconteceu muito comigo ao longo dos anos, quando eu trabalhava ministrando curso presencialmente. Eu estava ali, acabava de dar aquele conteúdo para o pessoal, chegava o vício da prática, né? Eu falo que é aquela nossa rotina, é igual quando você aprende a dirigir, sem ser na autoescola, você já aprende como é que você faz o controle do carro do seu jeito, como aquele teu colega, teu amigo te ensinou. Quando você vai na autoescola, eles já vão te ensinar de outro jeito. Esquecer os velhos padrões é mais difícil. Então, às vezes, os alunos falavam assim, vamos lá, que cor eu uso aqui para matizar? E eu já perguntava sempre, você quer matizar ou quer neutralizar? Porque existe essa diferença e você precisa entender qual é a diferença entre elas. Espero que tenha ficado simples aí, tá bom? Gente, nossa aula está finalizando por aqui. Quero mais uma vez agradecer por você estar aqui pleno sábado. Sei que o salão está por aí bombando. Você deve estar por aí fazendo mecha, fazendo algum trabalho no cabelo da cliente. E entre uma pausinha e outra, correu aqui para fazer pergunta e para acompanhar o conteúdo. E é assim mesmo que você vai vencer e superar os obstáculos que estão aí te impedindo de criar cores perfeitas para o cabelo da cliente. Um grande beijo para vocês e a gente vai se falando aí no decorrer da semana. Muito obrigada. Até mais.